Segundo domingo do mês de agosto, nós comemoramos o Dia dos Pais. Vai chegando uma época na vida do indivíduo que a idade vai preparando-o para essa missão, para esse momento tão maravilhoso que é o dia que finalmente você tem uma grande alegria no seu coração, o nascimento do primeiro filho. Eu lembro-me que os meus colegas foram casando e de repente um deles muito amicíssimo meu, uma amizade muito grande, o irmão Daniel. E o irmão Daniel, lá em 91, torna-se pai do Jonatas. Amados, eu me apeguei àquele garoto, o Jonatas, filho do irmão Daniel, falava, empresta para mim aqui. E a gente saía passeando, ia para a cidade. Quando nasceu o segundo filho, então, um dia eu fiquei uma manhã toda com os garotos comigo. Fomos passear, filmar na cidade, região dos lagos, fazendo até um vídeo para a Célia na época, que a gente estava no início do namoro. E eu sempre gostei de crianças, eu fui criado pelo meu tio, que amava crianças, então quando eu pegava, eu levava para ele, tio, estamos aqui com um garotinho, filho de um colega nosso. E aguardando, só que estranho, embora eu tivesse os meus amigos tendo filhos, eu imaginava que eu seria pai de filhas. Então, já tinha até um nome, né? Bem antes da Estela nascer, eu já tinha um nome para ela. E quando ela nasceu, eu falei, puxa vida, que bênção, Deus está dando uma filha. E de uma filha veio uma segunda filha. E talvez eu ficaria como alguns, terceira filha, quarta filha, quinta filha. Eu conheci, aliás, um senhor que nessa questão de uma filha, duas filhas, ele foi, acho que a 5. 5 filhas, só filhas. Deus deu para ele. Mas eu tinha este desejo de ser pai e há quase 29 anos me tornei pai. Então já tem um bom tempo, né? A filha mais velha já vai para 29 anos e a caçula tem 26. Se já alguém olhou para mim e falou assim, tá na cara que você é pai. A outra falou, não, que é isso, mais do que pai. Ser mais do que pai é ser o quê? Avô. Alguém está dizendo assim, você tem cara de avô. E como eu dizia esses dias no programa Comunicações da Palavra, chega uma idade que as pessoas já te olham, você já é avô. Não cheguei lá ainda, mas estou desejoso para chegar, não é? Minha gente aqui, né? Ok, vamos chegar lá. Mas cada ano Deus tem me dado o privilégio de pregar sobre um pai da Bíblia. Eu daria um prêmio para quem disser ou soubesse, né, ou falasse ou mencionasse o pai que eu preguei o ano passado. A bênção de ter um pai abençoado por Deus que pode te abençoar. Lembra disso? Lembra Caleb, a filha de Caleb? Vocês não lembravam? Poxa vida! A bênção de ter um pai abençoado por Deus que pode te abençoar. E hoje eu vou falar sobre o maior legado, a maior herança que um pai pode deixar para o seu filho. Eu vou pregar sobre Provérbios 4. Provérbios 4 é o diálogo de um pai para o seu filho. De um pai por nome. Quem é o pai de Provérbios 4? Salomão. É o pai de Provérbios. E há alguns anos já preguei sobre de Davi a Salomão, pregando sobre o pai Davi e Salomão como filho. Agora, esse ano eu preguei sobre a mãe de Salomão, no Dia das Mães, Batseba. E aí eu disse, eu vou pregar sobre o filho como pai, que é o Salomão. Provérbios 4, eu vou novamente ler até o versículo 10, porque o pessoal da transmissão tem a leitura que nós tivemos, tanto de manhã quanto à noite. Então eu vou convidá-la a colocar-se em pé. Provérbios capítulo 4, de 1 a 10 a princípio, porque todo esse texto é um texto da nossa devoção da palavra, maior legado de um pai. Provérbios capítulo 4, de 1 a 10.
Ó, nós temos lugares aqui desse lado, depois o pessoal vai ter que vir para cá e ali para poder acompanhar na tela. Nós temos hoje na tela. Amém? Vocês encontraram? Ouvi, filhos, a correção do pai, estai atentos para conheceres a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque era filho pequeno na companhia de meu pai, e único filho de minha mãe. E ele me ensinava, me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência. E não te esqueças, nem te afaste das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Sabedoria antes de tudo, adquire sabedoria. Para isso, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida. Amém? Amém. Oremos nesse momento. Agradecidos estamos, Senhor Deus, por tudo quanto pelo Senhor tem sido para nós preparado, esse momento nosso de culto, de reunião, presença com quem estamos aqui reunidos na presença do Senhor, te louvamos, te bendizemos. O Senhor, bondosamente, tem para conosco manifestado a tua providência, o teu agir, o teu propósito, Deus. Queremos nos alegrar no Senhor nesse momento da devoção, do ensino da palavra do Senhor. Que este aprendizado seja um aprendizado onde tenhamos a alegria no Senhor, Pai. Encham nos nossos corações da alegria que vem do Senhor, quando então estamos entregues a aprendermos a palavra do Senhor. Fala conosco, Deus, desperta-nos, que barreiras e obstáculos sejam desfeitos. E toda honra e glória seja dada ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus eu oro nesse momento. Amém. Amém. O que você, pai ou pais, o que você vai deixar para os seus filhos? O que você vai deixar para os seus filhos? É algo que estava no coração de Salomão. É algo que inquietava o coração de Salomão como pai. O que você vai deixar para o seu filho? Talvez você esteja muito dedicado em deixar para o seu filho uma casa. Ou mesmo uma boa faculdade. Ótimo! Nada de errado com isso. Porém, hoje, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo muito mais precioso do que você deixar uma casa, uma boa faculdade ou qualquer outra coisa materialmente falando. Eu chamo a sua atenção para algo muito mais precioso que essas coisas e que nem sempre os pais estão tão dedicados a pensar, a meditar. Provérbios 4, neste maior legado de um pai, é como se tivéssemos o clamor de um pai a seu filho. Ouvi, filhos, o primeiro versículo. Ouvi, filhos. Ou como a correção vai dizer, filho meu. Esse chamado é insistentemente repetido ao ponto de marcar sessões literárias
do livro. Várias vezes o livro de Provérbios, filho meu, filho meu. E o capítulo 4 começa com desses chamados, filho meu, ou filho, ou ouvi filhos. Uma versão diz a instrução do pai, estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Veja que o chamado diz respeito à instrução. O filho deveria ouvir a instrução do pai. Que instrução é essa? É aquela instrução aprendida na escola? Não. Ele diz, pois dou-vos boa doutrina. Dou-vos boa doutrina. Há uma responsabilidade do ensino. Perceba, o conteúdo do pai, o ensino do pai é boa doutrina. E o que é boa doutrina? É a sabedoria. A sabedoria que é aplicada na prática, no dia a dia, que diz respeito ao conhecimento da vontade de Deus, mostrada, revelada, apresentada nas Escrituras, na palavra de Deus. Você tem em Provérbios capítulo 4, esse pai conversando com o filho na palavra de Deus. O que o sábio afirma em Provérbios capítulo 1, versículo 7? O sábio aqui é Salomão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme, reverencia ao Senhor, se importa com a vontade dele. E por isso a busca e aplica essa vontade nas diferentes circunstâncias da vida. Será que os pais hoje estão preocupados em que a vontade de Deus para com seus filhos, através da instrução, através do ensino, seja algo que vai envolver as circunstâncias, as diferentes circunstâncias da vida dos filhos? Filho meu, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. O exemplo arrasta, e a instrução que vem de um coração sábio é a herança mais valiosa. E esse pai está levando o seu filho a compreender, a entender e a valorizar isso. Os pais são chamados para guiar os seus filhos no caminho da vida e transmitir-lhes valores que resistam ao tempo. E se você quer ter uma ideia de valores que resistem ao tempo, são valores que estão na palavra de Deus, na Bíblia. Gerações e gerações passam. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Ela é atual. Ela é envolvendo a nossa vida em todo o tempo. Em todo o tempo. Este mesmo capítulo 4 estava sendo pregado lá em 1800, 1900. Está sendo agora 2026. Existe um detalhe ainda mais curioso nesse capítulo 4, quando nós pegamos os versículos 3 a 6. Olha o que ele diz. Porque eu era filho pequeno na companhia de meu pai. O pai, na conversa com o filho, ele diz, filho, eu era filho pequeno na companhia de meu pai. Quem é o pai dele aqui agora? Davi. Salomão está falando de Davi. Salomão, filho de Davi. E o único filho de minha mãe, único porque o primeiro filho deles morreu. Então ele era único diante da mãe dele, não do pai dele. O pai dele teve mais filhos. Mas da mãe dele, ele foi o único filho. E ele me ensinava e me dizia, veja bem, esse filho, como o pai que está instruindo o seu filho, ele foi instruído pelo seu pai. Retém o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência. E não te esqueça nem te afaste das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Veja que o sábio lembra o fato que ele mesmo foi instruído no caminho da sabedoria. Davi instruiu Salomão no caminho da sabedoria.
E a memória aqui de Salomão é preciosa. Ele podia lembrar, ele lembra que seu pai lhe ensinava a fazer o quê? Conservar, guardar, adquirir, não se esquecer, não se desviar, não abandonar, amar a sabedoria. Ele foi ensinado a valorizar sabedoria, ele foi ensinado a valorizar a palavra de Deus. É ou não é a palavra de Deus a palavra de sabedoria? Amém? A Bíblia é a palavra de sabedoria. E a promessa é que isso traria vida e segurança. Por isso que quando Deus se manifestou a Salomão, naquele momento tão importantíssimo, do início, em que ele agora estava no trono de Israel, Salomão, que queres que eu te dê? Pede. E ele não pediu riqueza, ele não pediu a vida dos seus inimigos. Por que ele pediu sabedoria? Porque ele foi instruído pelo pai dele. Havia uma responsabilidade de Davi para com o ensino. Nós muitas vezes olhamos para Davi e falamos, mas por que Deus chamou Davi o homem segundo o coração dele? Porque Davi verdadeiramente amava o Senhor e amava a palavra do Senhor. Ele tinha comunhão íntima com Deus. Se houve um momento que Davi mais foi estraçalhado em todo o seu ser e consumido pela maior tristeza possível que alguém poderia denotar, indicar para Davi, foi quando ele pecou. Quando ele cometeu o adultério, quando ele cometeu o homicídio. Aquilo extravasou o ser de Davi. E Deus lhe deu a mais contundente, decisiva maneira e efusão de confissão de pecado, que é o Salmo 51. E ele continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Porque mesmo no momento mais terrível da sua vida, ele se arrependeu e buscou ser restaurado pelo Senhor e foi restaurado. E é marcante os momentos finais da vida dele, dialogando, conversando com seu filho, dando-lhe as últimas instruções. Davi amava tanto ao Senhor, que quando Deus mostrou a ele que o filho dele, Salomão, seria o sucessor do trono, porque quem escolhe é Deus, viu? E que ele iria construir o templo, Davi, de tanta alegria, procurou fazer tudo o que era possível, ajudar para que seu filho tivesse o melhor período de reinado em Israel. Olha que Salomão reinou por 40 anos. 40 anos no trono de Israel. Agora, o filho havia crescido, amadurecido, é o filho que se torna pai e que tem o capítulo 4 aqui para nós. Agora ele ensinava o seu filho o que ele aprendeu do seu pai. O caminho da sabedoria. Aqui está o legado. O caminho da sabedoria. Quando o apóstolo Paulo ouviu do amor dos colossenses através de Epafrodito, ele então não cessou de orar e de pedir a Deus que a igreja de Colossos fosse cheia do conhecimento de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para que eles pudessem andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças, aliás, ao Pai que nos fez idôneos para participar do seu reino na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados.
Mas ele orou para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Agora nós estamos estudando aqui sobre sabedoria. Nós podemos entender esse conhecimento da vontade de Deus, da prática no nosso dia a dia, da nossa vida. O caminho, aliás, a responsabilidade do ensino, que foi até o versículo 10. Dos versículos 10 ao versículo 19, nós temos a escolha de dois caminhos. Nós temos o caminho da sabedoria e nós temos o caminho do mal. Os versículos 11 fala assim, ó, no caminho da sabedoria te ensinei, e por caminho de retidão te fiz andar. E a comparação do caminho da sabedoria é com algo muito importante. Ele é comparado, sabe a quê? A vereda dos justos. O caminho, como que é o caminho dos justos? É um caminho extremamente iluminado. É um caminho de luz. No caminho da sabedoria não há espaço para as trevas, para a escuridão. O versículo fala aqui, ó, se ele apegasse a correção no versículo, aliás, versículo 2, por elas andando. Você já viu alguém tropeçar quando tem uma boa iluminação? É difícil, não é? Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Apega-te, versículo 13. Agora 14, não entres pelo caminho dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Gente com a sabedoria de Deus não dá ouvidos ao mal e nem a maus elementos. Não é companheiro de nécios, mas é companheiro de quem teme ao Senhor. Sabe com quem andar e por onde andar, porque tem a sabedoria que vem de Deus. O caminho do mal não dorme se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. É escuridão, é na calada da noite que eles agem. É o contrário do justo, do sábio. Há uma escolha de dois caminhos. Há uma escolha. A responsabilidade do pai é ensinar. E a decisão do filho é escolher. Você tem que escolher. O ensino, a responsabilidade é do pai. A decisão é do filho. O pai... Então, o ditado diz que quem avisa, amigo é, não é? Pessoa alerta. Cuidado. Os pais observam. Eu já vi pai até dizer para filho, filho, tal pessoa que você está envolvido não serve para você. É teimar e dar cabeçada. Interessante isso. Deus deu essa graça para os pais instruir, ensinar. Eu já vi filho, já vi filha derramar lágrimas depois que os pais morrem. Porque não ouviu. Não ouviu a instrução. Há dois caminhos. Todos os filhos têm isso. Em relação a pai, Jesus Cristo para nós é um excelente exemplo. Porque ele foi obediente em tudo. Tudo. Ele procurou agradar o seu pai. Agradar. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus falou isso. Ou seja, o meu prato predileto é fazer a vontade daquele que me enviou. Tudo bem. Você pode até não estar acertando fazer a vontade de Deus, mas a pergunta que eu te faço hoje à noite é, você está no caminho? Pelo menos você está no caminho de fazer a vontade de Deus?
Tem muita gente que não está conseguindo fazer a vontade dele, mas pelo menos já está em Cristo, amém? Está no caminho, está na direção. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. O caminho mau é comparado com a escuridão. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem sabem em que tropeçam. Nem sabem no que estão tropeçando. E aqui o pai está alertando o filho para não andar pelas veredas dos ímpios, pois o pecado cega e destrói. A maior luta que a humanidade tem, a maior escravidão que a humanidade enfrenta, não é a escravidão diabólica, é a escravidão do pecado. O pecado é um cruel... Basta você ler Romanos capítulo 6. É tão séria a questão do pecado, que onde o pecado abundou, o que aconteceu com a graça? Superabundou! É tão sério. E lá em Romano vai dizer assim, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Libertados. Há uma libertação do poder do pecado que escraviza o ser humano desde que o pecado entrou no mundo. Brigas, desordens, caos. Até a natureza, por causa do pecado foi afetada, geme desesperadamente. Romanos capítulo 8 fala sobre isso. E toda a criação está com dores de parto. Você já leu sobre isso em Romanos 8? E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos, aguardando o que? A redenção do nosso corpo. Confessa, fala a verdade. É ou não é? Difícil viver no planeta Terra e está ficando cada vez mais complicado. Está ficando cada vez mais difícil. Tragédias, catástrofes, maremoto, terremoto, tsunami, vendavais, transtornos, sofrimentos. Tem uma natureza gemendo e tem um povo de Deus também gemendo. Ah, lar celestial, céu lindo céu. Você já parou para pensar o que você tem ensinado para os seus filhos? Ah, nós ensinamos muita coisa para os nossos filhos. Muitas coisas. Ensinamos nossos filhos Você tem que ensinar o filho a andar, engatinhar, ficar de pé, andar. Falar! Verdade. Eu tenho o nosso advogado da igreja, nós temos um advogado na igreja. O Rafael ficou impressionado. Pastor, mas você conhece esse camarada, esse indivíduo? Falei, meu querido, eu conheci esse nosso advogado quando a mãe dele estava na pracinha aqui do bairro, ensinando-o a andar. Era um garotinho aproximando do seu primeiro aniversário. Carreguei tantas vezes para EBF, reuniões da igreja, ele, o irmão dele, coloquei na moto. Fui visitá-lo esses dias, numa grande alegria, pastor João, tal, e falando para o amigo dele, o pastor João me levava para a igreja, o pastor João fazia isso, aquilo. Pais ensinam a andar, a correr, fazer exercício de matemática, acompanhar filho na escola, não é assim? Andar de bicicleta. Quem que você acha que ensinou minhas filhas a andar de bicicleta? Eu ensinei a andar de bicicleta, minha esposa ensinou a andar de moto. Elas iam para a autoescola e depois a mãe dava o acabamento final. Verdade, não é? Dava um trabalho para a esposa, né? Frear a moto e tal, mas fez o acabamento ali. Ensinou a andar de moto. Jogar futebol no carro dos meninos. O pai leva lá para o campo. Vamos aprender a jogar futebol. Você ensina. Nós ensinamos. Como comportar a mesa. Como ter educação. Agora, além disso, acontece o seguinte. De repente, nós temos os filhos que vão para a escola. Algumas crianças vão para as creches. E de repente não tem muito contato mais dos pais. E de repente chega aos 18 anos.
E dessa forma, essas crianças são educadas pelo Estado, e o Estado lhes ensina a amar o quê? Amar o Estado, o governo. Muitas coisas erradas elas aprendem. E às vezes não paramos para pensar que nós temos que deixar um legado para os nossos filhos, uma herança para os nossos filhos. Temos que ser responsáveis em transmitir isso. Não sei se você teve essa transmissão pelos seus pais, mas ainda dá tempo de corrigir, fazendo a transmissão correta para os seus filhos. E veja lá o que Salomão foi instruído quando ele diz em Provérbios capítulo 4, versos 5 a 7. Quando ele fala adquire sabedoria, adquire inteligência. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Versículo 5 a 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentar em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Qual é a palavra? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. O chamado começa com amor a Deus. Uma vez que amamos ao Senhor, esse amor deve ser transmitido à próxima geração. Eu tenho aprendido que eu tenho que amar a Deus. Ele é o meu Pai Celestial. É a Ele que eu recorro nos momentos mais difíceis da minha vida. É com Ele que eu falo nos momentos mais árduos. É com Ele que eu busco o ensino, que eu busco auxílio, que eu busco a condição para que cada dia seja um dia por Ele abençoado. Eu tenho que transmitir esse legado do amor a Deus, do comprometimento com Deus. É lindo quando eu e você lemos o Salmo 103, versículo 13, versículo 13. Assim como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. O temor do Senhor é o princípio da... Então Deus se compadece daqueles que o temem. A misericórdia do Senhor é sobre aqueles que o temem. E temer é reverenciar, é amar a Deus, é buscar as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. É entender que cada momento que está vivendo é para Ele. O último suspiro pode acontecer a qualquer momento. Eu estava ontem pagando umas contas na cidade, entrou um senhor, olhei para aquele senhor e falei, com esse senhor. Aí ele virou, veio para o meu lado e falou, o senhor é o Parada? É o apelido, viu? Só eu mesmo. Falei, escuta, nós nos conhecemos desde 2016. O senhor estava com mais de 80 anos. Quantos anos o senhor está agora? 96. E eu acho que ele vai chegar sempre, porque do jeito que eu vi ele ontem fortinho, andando, conversando, amicíssimo do meu primo, Altamiro. Ainda perguntou, cadê seu primo? Eu falei, meu primo, de vez em quando eu o vejo. 96 anos de idade. E depois eu saí do encontro e fiquei pensando, Senhor, aquele homem não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E chegou até 96 anos de idade. Ainda há oportunidade para ele. Ainda há oportunidade. A irmã Marta Joy vai completar 90 anos agora, dia 25. Alguns dizem assim, mas para que ela viver? Mas, gente, alguém quer morrer? A pessoa pode estar com 100 anos.
Eu vi uma senhorinha de 103, falando, não, tô forte, tá ainda vivendo, tô varrendo a minha casa. Amam viver. Até o último momento. Tem gente com 104, 105, mas tá forte. Aí você fala assim, tem alguma coisa errada nesse organismo, parece que tem um botãozinho ali que ficou parado e não procedeu o envelhecimento da pessoa. Tem pessoas que são assim, né? Você olha e parece que a pessoa não envelheceu tanto. Mas cada momento da nossa vida, cada pessoa que nós encontramos, o que diz o Salmo 103, versículo, Salmo 33, versículo, eu creio que é o versículo 13. O Senhor olha desde os céus, está vendo todos os filhos dos homens. Do seu lugar de habitação, o Senhor, no versículo 14 do Salmo 33, ele contempla todos os moradores da terra. De vez em quando eu dou uma olhada assim e falo, Senhor, o Senhor está vendo tudo que está acontecendo aqui, né? E está vendo. Está vendo. Você vai ficando tão sensível que fala assim, Senhor, isso aqui é um prejuízo para os meus olhos. Desvia, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu sou sincero, eu falo, Deus, a vontade que dá é de olhar, mas eu sei que a tua palavra é contra. Estou igual Davi, né? Purifica-me com isopo, lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Amém? Por último, então amar o Senhor, ensina seu filho a amar, a reverenciar Deus, a buscar a presença dEle. Quantas vezes as crianças ouviram de você ou de alguém tem ouvido, Deus não aprova isso. Isso não é da vontade de Deus. O texto diz, andando no caminho, caminhando, deitando, as coisas vão acontecendo e você vai ensinando a criança. É o dia a dia. Você caminha com a criança. Eu ia quando as meninas eram pequenas, eu não forçava, mas quem queria ir comigo ia. Aí teve um dia que eu levei para o estúdio levei Esther, Estela e mais duas meninas. Quer dizer, eu levei 4 para o estúdio comigo, para fazer o programa de rádio. E colocava para participar. E elas participavam. Aí tá lá eu ensinando o programa de rádio, né? Época do Natal, falando sobre Herodes, mandou matar os meninos, as crianças, né? Você fala as crianças. Aí vem a Esther, pai. Fala, Esther Regina. Só os meninos, né? Herodes mandou matar só os meninos, né? Esther, só os meninos, né? Pequenininha, sabe? Ela fazia umas observações, você fala, gente, como é que presta atenção nas coisas, né? Pai, só os meninos, só os meninos. E eu lá com aquelas meninas, só as meninas lá comigo. Eu falei, gente, olha aí, ó, tá valorizando o fato delas serem meninas, só os meninos, 2 anos para baixo. E nós precisamos transmitir esse legado aos nossos filhos. Na verdade, os filhos observam muito como os pais servem a Deus. Observam muito. A minha esposa conta que a mãe dela trabalhava para ter dinheiro para pagar a passar do ônibus para levar os filhos para a igreja. Isso ficou gravado na mente dela. Isso ficou gravado. Eu tinha uma mãe que foi se converter depois que eu já era pastor, mas que gostava demais de crentes. Então eu não tinha problema de gostar de crentes. Agora imagina se eu tivesse uma mãe que falava assim, filho, fica longe desse povo, é um perigo, esse povo é perigoso. Eu ia ter uma certa aversão. Mas como a minha mãe gostava dos crentes, eu passei a admirar também aquele povo por causa da minha mãe. E a questão do exemplo. E último lugar, responsabilidade do ensino. O que foi? Ele que falou que era filho único da minha mãe. Ah, tá bom. Obrigado aí pela informação do... Tá bom. Tá ok. O pessoal aqui é o pessoal de Bereba. Tem uma turminha é Bereba, não é? Bereia. Bereia. O pessoal de Bereia tá aqui hoje. Obrigado, pessoal de Bereia. Tá ok. Eu tô falando baseado no que ele disse aqui no texto, né? Eu sou filho único da minha mãe. Dele, né? Ok. Em último lugar, responsabilidade do ensino. A escolha em 2 caminhos. Último, dos versículos 20 ao versículo 27. Versículo 20 ao versículo 27. Filho meu, atenta para as minhas palavras, para as minhas razões, inclina o teu ouvido.
Não as deixe apartar dos teus olhos, guarda no íntimo do teu coração. Olha aqui, começa a aparecer a palavra coração. Para guardar no íntimo do coração. Porque são vida para os que as acham, versículo 22, e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. Desvia a mentira da tua boca e afasta a maldade dos teus lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Examina o caminho dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Em último lugar, guarda a guarda do coração. A decisão principal sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Por que deve ser guardado o coração? Porque dele procede a saída da vida. E qual seria a aplicação aqui para nós? Os pais. Os pais devem ensinar os seus filhos a proteger o quê? Duas coisas devem ser protegidas nos filhos, ensinadas pelos pais. Mentes e emoções. Mentes e emoções. Porque da abundância do coração, fala a boca. Antes de você verbalizar algo, como eu estou fazendo aqui hoje à noite, isso veio para o meu coração. E da abundância do coração, fala a boca. Então, os pais devem ensinar os seus filhos a proteger as suas mentes e emoções contra as influências negativas do mundo. E o segredo para uma vida plena, uma vida abençoada por Deus. Eu tenho visto filhos não atentando para a instrução dos pais, não guardando o coração e chorando amargamente. Os pais são incentivados a serem intencionais em transmitir valores espirituais, valores da palavra de Deus a seus filhos e não bens materiais. Mais importante que você deixar uma empresa. Imagine que Davi deixou para Salomão um reinado. Ele vai deixar agora para Roboão um reinado. Mas o compromisso maior aqui é da palavra de Deus. Porque ainda que o homem fale, Deus não falha. Deus não falha. Amon foi um péssimo pai, Josias foi um grande rei. Amém? A presença e o tempo de qualidade são as maiores marcas de um pai. Que lugares você tem ido com o seu filho? Que lugares você tem ido com os seus filhos? Tem pai que leva o filho para pescar, leva o filho para jogar bola, leva o filho para ser um jogador de futebol, mas jamais leva o filho para ser um adorador de Deus. Jamais leva o filho para conhecer o homem da cruz. Esse pai e esse filho, no caminho que estão, chegarão na eternidade, fora da presença de Deus. E eternidade não é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 40 anos, 50 anos. É para sempre. Para sempre. E o que é que vai ter na eternidade fora da presença de Deus? Chama, tribulação, ranger de dentes. O lugar eterno de sofrimento, de padecimento. É o filho gritando, pai, me tira daqui. E o pai dizendo, pai, também não está aqui, não pode sair, filho. Detalhe, trevas. É fogo e ao mesmo tempo trevas. Estranho isso, não é?
fogo e trevas. Onde o seu bicho não morre, o seu fogo não se apaga. Bicho no Oriente significa consciência. Você viu o clamor do homem no inferno? Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo. Não tem água. Não tem ar-condicionado. Nem sequer ventilador. Lembra aquela cena do World Trade Center? Do 83º andar. Sabe? Aquele prédio lá de Nova York, que os assassinos derrubaram. Tinha uma jovem no 83º andar. Presa. Ela ligou para o socorro. E começou a esquentar o ambiente que ela estava. Foi esquentando, esquentando, esquentando. E ela ligou para o socorro, depois conseguiu falar com alguém e passou uma mensagem para essa pessoa passar para a mãe dela. Ela falou a mensagem, o lugar foi ficando cada vez crítico, e de repente você tem a cena, né? De cima para baixo, tudo desaba. E aquela jovem estava entre as muitas vítimas daquele acidente. Todos os dias úteis de trabalho, ela ia para o seu trabalho, analista financeira, lá no 83º andar. E aquele dia ela foi como os outros dias. Ah, se ela imaginasse que ela passaria por tudo aquilo e perderia a vida, você acha que ela teria ido para trabalhar? Não. Ela jamais teria entrado naquele prédio. Agora eu te pergunto, Deus sabia que aquele era o último dia daquela jovem? Sabia. A Bíblia diz que os que dão ouvidos ao Senhor habitarão seguros, estarão descansados do temor do mal. Teve gente que não foi para o trabalho naquele dia e ficou desesperadamente muito mal a princípio porque havia perdido por uma razão tal. Mas quando soube do que havia ocorrido, a pessoa se estremeceu de cima e baixo. Ainda bem que eu não fui para o trabalho. Teve o maior dos contratempos naquele dia que a impediu a pessoa de ir para o trabalho. A minha e a sua vida está nas mãos de Deus. Eu vou orar nesse momento pelos nossos pais e por mim como pai. Eu tive a responsabilidade de ensinar meus filhos a amar ao Senhor, ensinando-lhes a palavra de Deus. E ainda assim, me vejo tão falho e falhei. Deus tenha misericórdia de mim. Mas ainda oriento os filhos. Em todo momento. Necessitam ser orientados. Ainda que já estão maduros na idade. Vamos orar nesse momento. Graças te damos, Senhor Deus, pelo poder, pela autoridade da palavra do Senhor, que é sempre viva e mais eficaz do que espada alguma de dois gumes. Obrigado por essa noite, Deus, um momento mais ensinando, instruindo na Tua palavra. Ela confronta o meu ser, o meu coração, Deus. Eu estou desejoso na vida cristã de ser um instrumento nas mãos do Senhor. De ser um bom pai, Deus. Perdoa-me, Deus, enquanto tenho falhado perante o Senhor. E me dá graça, Deus, cada dia, de alcançar do Senhor a bênção, o compromisso. Coloca a minha família no altar do Senhor, Deus. O Senhor tem cuidado de nós. Os pais, Deus, orando por pais dedicados ao Senhor, por pais que serão homens
segundo o teu propósito, segundo o teu querer. Oro nessa noite, Deus, pela nossa igreja que é pequena, mas está servindo o Deus que é grande, que é todo poderoso, que tem cuidado de nós, que é o nosso Pai Celestial. Fomos adotados através da fé em Jesus Cristo pelo Senhor. E agora clamamos, Papaizinho, Abba Pai. Obrigado, Deus, Pai Celestial. Dou graças por tudo, orando no nome de Jesus. Amém. Ok, nós vamos agora dar tchau para o pessoal, tá? Vamos agora assistir um vídeo. Pena que vocês não estão aqui. Eu vejo ali a Alessandra Alves, tem a irmã Marinês Gonçalves Dias, tem a Maria Lúcia Santo. Ô Maria, você podia ter vindo, hein, Maria, e assistir agora o que nós vamos assistir. Mas tudo bem, Maria. Um dia você vai chegar, tá? Tenham todos uma ótima noite. Deus abençoe a todos.